Graça e paz, estamos começando um novo período devocional. E agora nós vamos conversar um pouco, vamos ter um bate-papo dia a dia sobre eternidade. Nesse primeiro episódio, para a gente começar sobre eternidade, eu acredito que a melhor coisa é começarmos a conversar sobre o tempo. Não ainda do tempo eterno, mas o tempo conforme a gente o conhece. Quando eu era novo, uma vez um tio meu, e olha que ele estava meio chapadão, mas ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse assim: tempo é um recurso crítico não renovável. Isso é uma verdade. Muitas coisas na vida podem ser renovadas, podem ser reconstruídas, mas o tempo perdido, ele não pode ser restaurado. Imagina que você briga com um filho e vocês ficam muito tempo sem se falar, muito tempo brigando, muitas coisas. Eu tive isso com meu pai. Depois de um tempo, vocês, de repente, podem se reconciliar, podem começar a realmente ter uma vivência melhor, mas aquele tempo que vocês ficaram afastados, ele não vai voltar. E as pessoas dizem assim: não, vamos recuperar o tempo perdido. Você não recupera tempo perdido. Você pode, a partir daquele momento de reconciliação, melhorar de vida, melhorar o relacionamento e viver um novo relacionamento. Mas o tempo é algo que continua correndo. E por que muitas vezes nós usamos o nosso tempo de forma errada? Porque esquecemos que o nosso tempo tem uma relação com a eternidade. Nós ignoramos o fato de que nosso tempo na Terra é curto e que ele tem relação com a eternidade. Paulo, por exemplo, ele nos dá um conselho. Em Efésios capítulo 5, versos de 15 a 17, Paulo diz assim: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a boa vontade do Senhor. Percebe que Paulo diz que há duas formas de viver. Ou você vive como insensato e usa mal o seu tempo. E tempo que já são de dias maus, ou seja, não estamos com Jesus conosco, estamos aguardando a volta do Senhor, esses são dias maus. E aí você usa o tempo de forma errada, você não aproveita as melhores oportunidades, você não faz desse tempo realmente um tempo que vale a pena ser vivido, mas tenta resolver os seus desejos. Viver como insensato, gastar o seu tempo, sabendo que existe um Deus e sabendo que ele tem a vontade dele revelada, está escrito na Bíblia a vontade dele revelada, como ele quer que você viva. E quando você lê a Bíblia, você vê que ela mostra um jeito de viver que, se todos vivêssemos, todos iríamos amar e respeitar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Deus tem a determinação de como ele quer que vivamos. E mesmo sabendo disso, você decide fazer do seu jeito, com seu egoísmo, querer as coisas só para si, satisfazendo sua carne. Isso cria mágoas, isso cria problema. Quer ver uma coisa? Imagine uma pessoa casada, e aí uma pessoa trai o outro. Ele causa dor e sofrimento, tanto na outra pessoa que ele ficou, quanto na pessoa que ele traiu. A que isso leva? Apenas a mágoa, sofrimento, talvez mortes. Nossas decisões insensatas de fazer coisas que são pecados, que vão contra a palavra de Deus, faz mal para você mesmo, faz mal para os outros e atinge a sua eternidade. O que é viver como insensato? Um exemplo na Bíblia é Saul. Entre várias coisas que aconteceu com o rei Saul, uma delas é que Deus mandou ele ir guerrear com os amalequitas e era para ele destruir tudo. Quando Samuel chega até Saul, que era o profeta, Saul tinha guardado bois, ovelhas, umas coisas assim. Samuel fala: o que é isso? Ele: não, eu fiz tudo que Deus mandou. Ele: mas eu estou ouvindo barulho de sinos das vacas, dos bois. É que eu e os soldados decidimos guardar o melhor que os amalequitas tinham para poder sacrificar a Deus. O profeta Samuel então vira para Saul e diz assim: acaso Deus ama tanto assim sacrifício? Acredite, Deus ama muito mais que você o obedeça. Saul perdeu a coroa, era o rei, e deixou de ser rei, porque mesmo sabendo a vontade de Deus, ele fez diferente. Então,
Viver de forma insensata é: você tem a Bíblia Sagrada, você sabe o que Deus quer que você tome, quais são as decisões que você deve tomar, mas ainda assim você insiste em viver de forma diferente. Isso é perder tempo. Isso é viver de forma insensata. Mas num primeiro momento parece que você está aproveitando o seu tempo, parece que você está aproveitando liberdade, porque o pecado, ele na maioria das vezes traz, pelo menos no início, ele traz uma satisfação da carne. As consequências do pecado é que são ruins. Mas o pecado em si, no primeiro momento, tudo parece maravilhoso. E depois você percebe que perdeu muito tempo de vida. Que perdeu coisas preciosas, que deixou de viver coisas preciosas. Isso é viver de forma insensata. Isso é perder tempo. Agora, Paulo também diz que a gente deveria viver como sábios, aproveitando cada oportunidade, procurando compreender a vontade de Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que a cada vez que alguém te oferece algo, você tem a oportunidade de procurar a vontade de Deus, ler na Bíblia o que Deus quer que você faça e tomar a melhor decisão. Você, mulher ou homem, quando está namorando, por exemplo, obviamente sente vontade de fazer sexo fora do casamento. O que Paulo está dizendo então? Que você deve pegar a Bíblia e descobrir o que Deus quer de mim. Eu deveria fazer fora do casamento ou eu deveria escolher bem alguém, casar direitinho e fazer isso? Aí você diz assim, mas eu quero fazer. Vai fazer. Mas e quais são as consequências disso? Bom, no primeiro momento o resultado é o quê? A satisfação do sexo. Mas no segundo momento, e resultado que muitas vezes a gente não controla, é que às vezes você pode ficar grávida se você for mulher, ou se você for homem, porque a menina pode ficar grávida, pode pegar um tipo de doença, ou depois do sexo, a mulher que você está, ou o homem que você está, pode te largar e você se sentir como usado. Há muitas coisas que podem acontecer. Então, quando Paulo diz aproveitando a oportunidade, fala da importância de procurar a sabedoria de Deus, a viver conforme a sabedoria de Deus, isso pode ser aplicado a qualquer lugar da sua vida. Isso é aplicado, como eu disse, a namorado, isso é aplicado na sua profissão. Qual profissão escolher? Você deveria buscar a orientação de Deus para escolher a melhor profissão, porque a profissão que você escolher fará a diferença para você, mas vai fazer a diferença para os outros. Você pode, se você escolher a profissão certa, você pode impactar a vida de outras pessoas. Isso é importante para a sua família, isso é importante para suas amizades, isso é importante para quando você já está trabalhando num lugar e te fazem uma proposta indecorosa de corrupção e você vai buscar na palavra, deveria aceitar essa proposta ou não deveria aceitar essa proposta. Imagine se os políticos fossem crentes de verdade e fizessem isso. Ao ter a corrupção diante dele, ele buscasse na palavra de Deus, ele vai ver que a palavra diz para ele não se corromper, e ele não se corrompesse. Olha só como seria um impacto diferente em nossas vidas. Percebe? Viver com sabedoria é isso, porque toda decisão que você tomar, ela vai ter impactos. Alguns você controla o resultado, mas muita coisa você não controla o resultado, e às vezes esse impacto é irreversível. Uma pessoa, por exemplo, que é contaminada com o vírus da AIDS, não tem cura. Mas se eu aceitar Jesus, não significa que Deus vai te curar. Ele até tem o poder para te curar, mas não necessariamente vai te curar. As consequências vão permanecer. O que vai mudar é a sua eternidade. Mas aqui na Terra, a consequência vai permanecer. Entende a importância do tempo e de usá-lo de maneira correta, com sabedoria? Eu quero encerrar o devocional de hoje te levando a pensar 3 coisas sobre o tempo que a palavra nos diz. Diz mais. Eu vou destacar 3 pontos. O primeiro deles, há tempo para você fazer tudo debaixo do céu. Eclesiastes 3:1 diz, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. A gente precisa aprender a administrar o nosso tempo. Precisa aprender a ter menos ansiedade das coisas. Tudo tem o seu tempo devido. E nós devemos usá-lo com sabedoria, devemos usá-lo com orientação da palavra e devemos fazer cada coisa a seu tempo. Então você não pode exagerar nas coisas. Você tem que ter o tempo para a sua família. E dentro da sua família tem que ter o tempo para o seu esposo ou esposa. Você tem que ter o tempo para os filhos. Tem que ter o tempo para os parentes. Muitos casamentos entram em crise porque as pessoas não sabem lidar com o tempo familiar. É a esposa que quer ficar só com os pais e não dá atenção ao seu esposo. É o marido que também às vezes quer ficar só com os pais e não dá atenção à esposa. Ou quando nascem os filhos, eles dão atenção aos filhos e não dão atenção ao casal.
há tempo para tudo debaixo do céu. O tempo para você estudar, o tempo para você trabalhar, o tempo para você aprender coisas novas, o tempo para você amar, o tempo para você curtir, o tempo para se divertir, o tempo para você adorar. Há tempo para tudo debaixo do céu. Aprenda a cuidar do seu tempo. Segunda coisa, nosso tempo na Terra é curto. Nós estamos falando sobre eternidade. Imagina, a eternidade é um tempo que não tem fim. Então, se você tentar imaginar a eternidade, o tempo que a gente tem na Terra é pouquinho. Mesmo que você viva 150 anos, 200 anos, se a referência for a eternidade, esse tempo não é nada. Ele é pouco. Então, ele precisa ser bem aproveitado. Tiago, capítulo 4, verso 14, diz assim: vocês nem sabem o que vão acontecer amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, aqui há duas verdades importantes. Um, você não controla o amanhã. Dois, nosso tempo é curto, a gente pode morrer hoje. Pode ser que amanhã eu não consiga gravar outro vídeo. Nós não sabemos o tempo que temos, só sabemos que ele é curto. E precisamos aproveitá-lo no melhor possível. Brigas, mágoas, destruições, pecados, nada disso vai te levar a lugar nenhum. Ao contrário, vai te levar para o inferno. Enquanto viver Jesus, viver o melhor, aproveitar sua família, aproveitar sua profissão, aproveitar os amigos, aproveitar a adoração na igreja, ser o melhor que você puder ser como pessoa, em todas as áreas da sua vida, vai fazer com que seja uma vida que valeu a pena ser vivida e que você seja lembrado pela sua descendência. A terceira coisa, o que fazemos nessa terra determinará a nossa eternidade. Nós vamos conversar sobre isso em outros episódios, se Deus quiser. Então hoje eu só vou citar isso. Olha só o que diz a Bíblia. Mateus 12, 36 e 37 diz assim: mas eu lhe digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Olha bem, até o que a gente fala será levado em consideração no julgamento eterno diante de Deus. Há um segundo texto, Mateus 7, 20 e 21. Assim, pelos frutos vocês reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Suas atitudes serão importantes para saber suas decisões, suas atitudes, suas palavras. Serão importantes para saber onde você passará a sua eternidade. Se no céu ou se no inferno. Tudo isso será levado em consideração no dia de um julgamento. Use bem o seu tempo. Tome as melhores decisões buscando sabedoria da palavra de Deus. Haja da forma como a palavra de Deus manda agir. Até mesmo fale como ela manda falar. E como é que eu faço isso? Em Romanos 12, verso 1 e 2, Paulo diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Encha sua mente e seu coração das coisas de Deus, da sabedoria de Deus, da palavra de Deus. E isso te guiará nos seus estudos, isso te guiará nas suas decisões, isso te guiará na sua forma de viver, isso te guiará em como você vai cuidar da sua família, em tudo o que você fizer. Que Deus te abençoe grandemente. Esse é só o primeiro episódio. Depois a gente continua. E no próximo episódio, se Deus quiser, nós vamos conversar um pouco sobre: é possível compreender o que é a eternidade? Eu te vejo lá, tá bom? E não esquece, aciona aí o sininho, se inscreve no canal para você receber as atualizações, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe muito. Até mais.